Começando mais um AgroTech Podcast, o lugar aqui, né, que a gente fala de tecnologia, inovação para o agro, e hoje eu decidi furar a bolha do agro, trazer um pessoal ali que sabe muito de marketing, cunhou o termo ABM aqui no Brasil, vem fazendo algo incrível, né? Felipe Espina, CEO da Maestro, Bernardo Madeira, CTO da Maestro, que tem um pezinho no agro também, a gente vai falar sobre isso dentro do nosso episódio, mas eu só queria parafrasear algo, porque foi de acordo com os livros do Espina que eu entendi o que era ABM, comecei a entregar o ABM, trouxe o ABM para o agro, e agora eu preciso dar voz para quem foi o precursor disso tudo aí, né, junto com o Bernardo, nessa jornada. Passo a palavra então para vocês, primeiro Felipe, depois o Bernardo, se apresentem para nossa audiência. Obrigado, Lucas, pelo convite. Fico muito feliz aí de poder participar, agregar para o pessoal do agro. A gente tem um carinho enorme, né, pelo que a gente está construindo, né, da Maestro. Legal aí dos seus desafios, né, o que você está conhecendo na metodologia de ABM. Então, para nós é uma honra, né, participar disso e ajudar a acrescentar as pessoas terem as melhores metodologias em vendas, em marketing, em estrutura, né, para poder trabalhar na aquisição de novos clientes e agregar, né, em todo o processo de marketing dentro dessa cadeia. Então, posso compartilhar com você aqui, né, então trazer eu, Bernardo, né, o que a gente está construindo aí já há quase 5 anos, né, então é uma honra do que a gente está montando aí juntos. Muito legal. E o Bernardo tem uma observação que eu conheci vocês na Growth Conference, né? E a pessoa que fez a ponte falou: o Bernardo tem uma profundidade no agro. Aí eu falei, pô, fiquei curioso ao dobro para conhecê-lo. Do Bernardo, fala um pouquinho da Maestro, mas dá um spoiler também, que vai ter um episódio só para o seu lado agro, mas o palco é seu. Maravilha, Lucas, muito obrigado. E aí, novamente, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que estes podcasts são importantíssimos para levar a tecnologia, né, para as diferentes indústrias, que muitas vezes as indústrias demistificaram um pouco as tecnologias. Então, falando um pouquinho do meu histórico, também trabalhei em uma grande empresa, na IBM, por praticamente quase 25 anos, onde também estive responsável do setor de agro, né? Eu sempre me dediquei a novas tecnologias de, principalmente, gestão de informação. Também, obviamente, dentro do ecossistema, iniciei toda a parte da tendência tecnológica de blockchain na América Latina. Obviamente, também dentro do agronegócio, como atendia a indústrias de agro, indústrias de finanças dentro da IBM. Então, acabei me familiarizando e conhecendo bastante todos os diferentes elos da cadeia do agronegócio, e acredito que a gente tem um oceano azul imenso dentro do agronegócio para levar essa estratégia de marketing, né, que é tão necessária, até porque uma característica que você tem do agronegócio, diferentemente de outras indústrias, é, obviamente, o volume financeiro, né, que isso é algo super atrativo, né, mas principalmente uma coisa que falta dentro do agronegócio é trazer as tecnologias, trazer as metodologias e principalmente de marketing entre os diferentes setores da cadeia. Ironicamente, sendo uma indústria que movimenta o país, né, que basicamente o nosso país, Brasil, a principal indústria do Brasil é agronegócio, acaba sendo ainda muito analógico, né? Então, a gente tem uma grande oportunidade aqui, em podcast como este, de poder trazer a tecnologia e virar realmente o agro digital, né? Muito bom, Bernardo, muito bom. E eu tô nessa toada de trazer transformação digital para o agro, mas de verdade. Porque, infelizmente, ao longo dos anos, a gente viu várias bolhas se criando, né? De startups, agtechs, termos e tudo mais, e nem tudo tracionou, né? Tem dois fatores, eu acho que Exato. time é um fator expressivo também, mas outro fator é o olhar para dentro da porteira, ou, agora aqui, para dentro do setor agro. Tem muita coisa que o pessoal acha que vai funcionar, mas acha que vai funcionar muito distante do agro. E quando chega, quer dar um top-down e não funciona, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero já deixar claro o que é a ABM. Vamos começar do início, né? O que é a ABM, de onde surgiu, vamos falar um pouco sobre a metodologia. Boa, vamos lá, né? Bom, cara, né, tem um livro sobre isso, né? Pessoal que quer aprofundar um pouco melhor, mas o ABM surgiu um pouco no começo dos anos 2000, né? Na verdade, e foi um termo criado, né, por uma mulher chamada Beavis Burg, mas a parte do ABM veio antes de ter esse nome bonito, né? Que marqueteiro sempre queria um nome bonito, né? Eles tinham feito, uma pessoa da Salesforce tinha criado contas diamante, que seria aquelas contas que a gente ia trabalhar com maior personalização, maior atendimento, o melhor, aquela conta que você precisa ter mais profundidade, né? Então, o que o ABM é simples e funciona,
porque você vai focar uma conta específica, né? Traduzindo esse nome, né, o ABM, o Account Based Marketing, é o marketing baseado na conta. Então, ou seja, todo o meu esforço, todo o meu foco, toda a energia que eu estou jogando para aquela empresa, aquilo eu estou trabalhando com vários pontos de contato ali dentro e eu estou trabalhando a melhor personalização possível para eu conquistar ela. Então, essa é a vantagem por que o ABM funciona. Porque você consegue focar, você consegue orquestrar lá dentro, né, com cada stakeholder que vai participar. Desculpa o termo em inglês, né, mas stakeholder poderia ser pessoas que participam de um comitê de compras. Né? Então, essas pessoas que participam do comitê de compras, cada pessoa tem uma função dentro da empresa. Né? E a gente precisa hoje fazer várias reuniões, a gente precisa falar com várias pessoas. Né? Então, a grande vantagem do ABM é você ter isso aí num processo organizado. Né? Então, a gente tem essa orquestração, a gente tem todas as atividades, a gente tem um score para utilizar, né, para que cada etapa, e eu acho isso revolucionário, né, porque muitas empresas acham que mandar mais e-mails é sinônimo de vender mais, eu fazer volume, fazer barulho. Hoje a gente está na era na atenção, né? Pega o celular, a gente é bombardeado de anúncio, abre o LinkedIn, um monte de mensagem, e aí a gente vê que não é isso que a gente vai conquistar uma empresa grande, ou uma empresa que é aquela empresa que faria sentido para nós. A gente entende que o processo de relacionamento é trabalhar esses touch points, né, os pontos de contato dentro da conta, e isso vai ajudar a gente a navegar lá dentro, a construir mais relacionamento. Então, as grandes vantagens do ABM é foco total, a personalização no one-to-one, né, de conta para conta. Isso vai ajudar cada vez mais a gente a aprofundar e melhorar o relacionamento com a conta-alvo. E para você, Bernardo, como que você que está com o pé dentro da porteira também, como que você traduziria ali para o agro o ABM? Perfeito. Eu gosto muito de uma frase do Spina que quem conversa com todo mundo não conversa com ninguém, né? Então eu acho que hoje obviamente, principalmente a problemática que dentro de agro, né, acaba não existindo metodologias ou aplicando metodologias de marketing, né? Então você vê principalmente muita startup hoje dentro de agronegócio, mas que ela não consegue chegar à cadeia do agronegócio, não consegue levar a tecnologia para o agronegócio. E por que é isso? Porque basicamente o problema são as startups? Não. O problema é a tecnologia? Não. Na verdade, as startups hoje elas têm uma tecnologia muito boa, um engajamento muito bom e um produto pronto para ser consumido. O grande problema é justamente que a indústria de tecnologia, que a gente precisa trazer tecnologia dentro do agro. O grande problema é que a indústria de agronegócio, a indústria de tecnologia dentro de agro, ela não se comunica bem. Ela não se posiciona bem. Ela não consegue instruir bem o seu valor. E isso é justamente o grande problema e o grande lack que existe, né, onde que o marketing vai poder resolver. Ou seja, marketing, graças à capacidade de poder colocar presença, de poder colocar autoridade, de gerar awareness e de poder educar, né, ela vai conseguir levar o valor que a startup e a tecnologia tem lá na ponta, que é o produtor, que é a trade, que é a cooperativa, que é até o banco e a revenda, que são os que hoje são os que operacionalizam toda essa volumetria, né? E, novamente, esses 5 anos da cadeia acabam sendo eles da cadeia muito mais tradicionais, aquilo que estava falando de analógicos, né? E é normal, o pessoal está muito mais preocupado em produzir, em gerar, em cuidar da soja, ou seja, eu sempre falo produtor, está muito preocupado, ele tem várias preocupações. Ele tem preocupação de estar brigando contra a natureza, porque ele precisa realmente que a soja o cultivo seja efetivo, né? Ele precisa vender, negociar, colocar isso. Então, basicamente, o tempo do produtor é 150% dedicado justamente à produção do seu produto, né? Ou seja, a geração do seu produto. E, novamente, então é normal que exista esse lack e a falta de tecnologia, mas também o fato das startups que têm a tecnologia não poderem se comunicar de maneira eficiente com esses selos da cadeia, que são mais tradicionais e que estão 150% produzindo e fazendo girar o seu produto principal, é onde a gente realmente consegue ajudar com a ABM. Ou seja, a ABM, acho que o ponto de partida inicial
da Maestro, o ponto de partida inicial vai ser que as startups dentro do agro, que existem empresas e startups super competentes, possam se comunicar melhor para os diferentes erros da cadeia, que isso já é um grande desafio, né? E aí é onde a gente pode ajudar dentro do ABM, dentro do agronegócio. Sensacional. Então, E depois, obviamente, premiando para outros erros da cadeia também, né? sensacional, Bernardo. E quando que nasce a ideia da Maestro? Fala, pô, a gente tem uma metodologia que ela é muito eficaz, ela é pouco difundida no Brasil, ela tem não digo resistência, mas os seus desafios de replicar ela, né, de colocar em pauta, de colocar em prática, e aí vem a Maestro abrindo um baita de um oceano azul dentro da BM. Como que nasce a Maestro? Boa. Cara, a gente. Isso é muito legal, né? Eu conheci o Bernardo, né? Foi uma dádiva, né? Ter conhecido essa parte. Mas antes eu trabalhei na RD Station, o Bernardo sabe disso, né? O Bernardo trabalhou na IBM, depois ele pode complementar um pouco que ele conhece de vendas também, que ele trabalha bastante com isso. E a gente se complementa muito bem a gente se complementa, né, nessas atividades, mas eu acho que o mais importante foi o seguinte. Quando eu estava na RD Station, a RD, para quem não conhece, é um software de inbound marketing, né, que é uma metodologia que a pessoa preenche formulário, faz a gestão de contatos, automação de marketing, e era focado muito no contato, né, no lead. Então gerava lead, fazia um funil. Só que para você vender para uma empresa grande, Lucas, você não vai gerar só leads, né? Então quero vender para uma empresa, uma Suzano, né, uma Bayer, né, empresas que compram de agro, né, empresas que trabalham com agro, né, uma Bayer, uma Suzano, Uma ADM, sim, uma ADM, uma Dreyfus, empresas que, né, que cuidam desse setor. Porém, aí eu conheci um termo, estava pesquisando na internet, conheci esse termo, né, do Account Base, 2017, eu lembro muito bem. E aí tava só consumindo conteúdo. Em 2018 eu fiz uma certificação fora, né, na Califórnia, e aí vi que tinha um mercado de softwares de ABM. Eu fiz uma certificação. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei frustrado, porque todos esses softwares eram caríssimos. Né? Você trabalha com Salesforce, Lucas, você sabe o quanto que é caro o software, né? Você sabe que, né, não é uma coisa tão rápida. E aí, o que aconteceu? Né? A gente estava vendo softwares muito caro, e aí eu já estava validando essa metodologia, conheci o Bernardo, conheci o Nick, a gente se juntou, falou, cara, por que não a gente montar um software de account base? Né? Um software focado, né? Já tinha um benchmark fora, já tinha toda uma metodologia que a gente estava aplicando. Falei, cara, por que a gente não consegue, né, fazer aqui no Brasil? Né? Então a gente se juntou, captamos investimento, né, com a WoW e a Sazolic, né, que foram assim, ajudaram a gente a colocar o produto no ar também. E a gente fez, né, a Maestro, né, começou no MVP lá em 2000, um rascunho em 2020, 21 lançamos o MVP, 22 colocamos o produto no ar, né, e cada ano a gente está melhorando, hoje tem 18, aí eu deixo a parte técnica com o Bernardo, que ele é o cara disso, né, com as 18 integrações que tem, toda a parte, a gente hoje está com 130 clientes pelo Brasil, né? 133 para ser mais preciso. Né? Então, a ideia nossa é democratizar o acesso do ABM, né? Que pequenos produtores, empresas pequenas que possam vender para grandes indústrias. E a Né? Agritex, né? A Agritex eu acho super válido, tem muita Agritex super competente, que ela precisa principalmente de posicionar seu produto dentro de um mercado que é já analógico, que é um mercado desafiador, né? Perfeito. Então eu acredito que tem aí um mercado muito grande dentro dessa Agritex. O Bernardo falou perfeito, uma agritech que está começando, ele gostaria de vender para uma grande indústria. Para uma Bunge da vida, exatamente, para uma trade, exatamente, ela precisa porque realmente a gente vê grandes empresas, cara, que é muito difícil para uma pequena empresa, para uma startup, ela conseguir uma agenda. Ela ter um lead qualificado e ela dar continuidade nesse engajamento. Isso é um Sim. grande desafio onde a ABM vem ajudar, em trazer a continuidade, ela garante uma continuidade dentro desse engajamento, né? Desculpa, Spina, te interrompi. Não, mas é perfeito. Acho que você complementou do que eu estava falando. E aí veio essa ideia, né? A gente tinha uma ideia, né? Já tinha visto produtos funcionarem muito bem em outros mercados, né? Nos Estados Unidos, Europa. E aí falou, por que não a gente fazer no Brasil, né? Então hoje a gente é o maior market share no Brasil,
pioneiro nessa metodologia, né, de ABM, de tecnologia principalmente. Hoje a gente dá acesso, né, então o nosso produto é algo acessível, que é uma forma de ela entrar no mercado, né, o go-to-market dela, né, como que ela vai trabalhar isso para o mercado. Então são essas ações que a gente está estruturando aí. Sensacional. Eu queria até puxar, o Bernardo ele falou um ponto bem legal, que são as agtechs. E a complexidade que a gente tem hoje de chegar numa empresa grande. Porque pensa, colocar até, você comentou da Bayer, acho que foi o Spina. Quantas pessoas não querem vender para a Bayer? Quantas empresas não têm a mesma solução e estão lá batendo na porta e usando o modelo tradicional? Que é, vou lá... Isso é importantíssimo, porque isso é super importante, porque sabe uma coisa? Eu vou te Por contar favor. um pequeno. As grandes empresas, geralmente, quando elas têm um funil, você pode ter uma grande empresa, trabalhar em uma grande empresa de tecnologia, mas geralmente você tem somente uma metodologia de vendas. Por exemplo, vamos supor uma grande empresa de tecnologia, uma grande empresa, um grande banco. Com todos os produtos que um banco tem, todos os produtos financeiros, todos os clientes que o banco tem, geralmente, tradicionalmente, ele tem somente uma metodologia de vendas. Que isso não serve para o banco inteiro, justamente por conta da diversificação de produto. Mesma coisa a tecnologia, grandes empresas de tecnologia. Geralmente, ela tem uma única metodologia de vendas, que é Notify dentro do funil, e geralmente são 11 estágios no funil de vendas, que é Notify, Identify, Qualify, Validate, e aí são os 10 passos do funil. Mas, cara, isso é impossível que uma grande empresa, com a diversificação de clientes, a diversificação de produtos que tem, se adeque especificamente para cada uma das ofertas que uma grande empresa tem. Então, acaba que esse funil acaba não sendo utilizado. Portanto, o que acontece? Acontece que você perde personalização, ou se você tem personalização, eu trabalhei também como diretor comercial dentro dessa grande empresa, né? O que acontece muitas vezes é que você tem que fazer calls com teus vendedores e cada call, cada estratégia é muito personalizada e muito dependente do vendedor. Muito dependente do que o vendedor conhece do seu cliente, muito dependente do que o vendedor conhece do histórico ou dentro da indústria que ele está tocando. Quando você perdeu o vendedor, ferrou. Por quê? Porque não só o vendedor vai levar todos os seus clientes, mas também você perdeu a estratégia que era executada por essa pessoa física. Então, a estratégia de venda hoje depende muito de pessoa física. Maestro é que, novamente, é uma estratégia de venda que está hoje na pessoa física. Maestro vem a trazer justamente ferramental para que você possa organizar mediante templates e mediante play templates, né? Ou seja, e pensa uma play como que uma série de touchpoints, e touchpoints são ações específicas que você precisa executar e qualifica mediante scoring, qualifica todas essas ações dentro dessa play. Então, basicamente, você está instrumentalizando o que hoje a área de vendas depende do vendedor e da expertise e da experiência do vendedor. Então, na verdade, agora, graças a Maestro, graças à ABM, você pode executar a personalização e ainda com nossas integrações, que o Spina comentou, ainda com nossas integrações, você gerencia teu funil de vendas. Ah, Bernardo, mas eu já tenho o funil de vendas. Sim, mas o funil de vendas, vamos concordar que precisa ser evoluído, porque acaba sendo aquele monolítico, aquele tijolão, né, que basicamente hoje não atende pouco, não tem personalização. E hoje você precisa de personalização para continuar, para que uma vez que você entrou, uma agritech, conseguiu uma agenda de uma Bung, conseguiu uma agenda de uma ADM, de uma Cargill, cara, ela consiga dar continuidade dentro desse engajamento e colocar uma proposta e logo depois fazer um upsell. Então, a gente instrumentaliza tudo isso. Então, hoje, cada vez mais, a gente virou mais digital e a gente precisa maior personalização em todo o engajamento. Isso que a Maestro vem a trazer de valor agregado dentro do mercado. Principalmente no agro, né, Bernardo? Porque uma das coisas que a gente conversa muito, né? Conversa de porteira ali. O agro, vou colocar uma agtech. Dependendo do que ela vende, ela tem um ciclo muito curto, porque se ela vende para a safra, ela tem que vender antes da safra ou vender nessa safra para poder entregar na próxima. Ciclo de validação. Perfeito, ela tem que se planejar, perfeito, exatamente. Então isso eu achei que cabe E muito, aonde né? que está o planejamento entre o CRM? Não tem planejamento entre o CRM, porque é aquele tijolão que você precisa. Identifica a oportunidade e termina com a proposta. Cadê o planejamento do CRM? Então, justamente por isso que a ABM se encaixa perfeitamente
dentro do agronegócio. Exatamente. E a gente estava conversando ontem, que eu falei que ia entrevistar, você estava super feliz, batendo papo lá no Novo Lab, que é um espaço bem interessante aqui de São Carlos. E eu cunhei um novo termo, que se alguém já tiver, eu vou ter que registrar ele rápido. A gente tem o ABM, e eu criei o FBM, que é o Farmer Base Marketing. Porque hoje... Muito maneiro! Depois você me dá a benção aí, viu, Espina? Bora! Mas o que eu pensei? Tem vários termos disso, né, cara? Existe já esse São termo? várias letras, né? Hoje em dia, né? GTM, ABM, ABX, né? Account Based Experience. Tem várias maneiras, mas eu acho que cada um vai ajudar, né, no ganhar foco, né, dentro dessa identidade. E aí eu até queria trazer um exemplo e exercitar isso com vocês. Hoje, quando a gente fala de relacionamento no agro, principalmente para dentro da porteira, com o produtor rural, é relacionamento de verdade. Não é um relacionamento CRM. Sim. É o cara ir lá, conhecer ele. O cara almoça com o produtor. O cara vira parte do... Vou falar da família, que eu acho que é muito forte, mas vira parte do ecossistema da fazenda, né? E agora, olhando para o ponto de vista de um usuário, porque a gente tem essa questão também no agro. Tá, eu vou usar, mas vai ser uma ferramenta a mais, vai ser uma metodologia a mais. Já deu preguiça no caminho para a fazenda. O cara fala, puta, tem que fazer uma parte, depois eu não vou fazer não, vou colocar no meu caderninho. Então, como a gente quebra essa resistência para o pessoal do agro para mostrar que é algo que vem para somar, não para dividir e dispersar o foco? Perfeito. Isso é um excelente ponto, porque quando uma vez, porque novamente, para cada elo da cadeia, você precisa de um engajamento diferente, né? Você muito bem comentou, cara, eu preciso executar uma jogada que tem diferentes pontos específicos de passe de bola, por exemplo, pensa uma jogada de futebol, onde cada touch point é um passe de bola, o que vai acontecer nesse passe de bola, uma vez que o jogador tem a bola e depois tem esse passe de bola, o que o outro jogador vai fazer com essa bola? Cada jogada, ou seja, cada play, até e por cada interveniente dentro do agronegócio, você tem uma estratégia diferente. Por exemplo, não vai ser a mesma play, ou o mesmo grupo de plays, né, que você vai aplicar de uma agrotech falando com um produtor rural. É um relacionamento muito mais personalizado, é um relacionamento muito mais humano, é um relacionamento muito mais tete-a-tete do que, por exemplo, na hora que o agritech está falando com uma trade. Aí, esse relacionamento é muito mais digital, esse relacionamento é muito mais prezado na eficiência e no engajamento, é muito mais corporativo, né? Quando você está falando com o banco, é um relacionamento muito diferente do relacionamento corporativo que você está tendo com a trade. E que é muito diferente também quando você está falando, por exemplo, com uma revenda, que, na verdade, até o dialeto, por conta da indústria química ou da revenda, é muito diferente também os objetivos de cada um, o nível de engajamento, o timing de cada interveniente. Então, para isso, novamente, por isso mesmo, é que a ABM venha trazer como valor agregado, diferentemente hoje do que você tem. Ah, não, puxa, é mais uma ferramenta, mais um... Não, na verdade, a gente está trazendo a estratégia para cada um desses intervenientes e a qualificação de como essa estratégia está evoluindo e te mostrando, cara, olha só, melhora por aqui, melhora esse engajamento para você aprimorar também os teus próximos engajamentos dentro de cada interveniente, né? E você, Espina, você foi lá nos Estados Unidos, obviamente você conheceu aqui, né? Mas foi lá para vivenciar isso e trazer para o Brasil. Agora a gente está falando de Brasis, né? Porque o agro tem os agros dentro. Como que a gente pode, de acordo com o seu ponto de vista, também traduzir isso e mostrar que é um aliado, que é uma metodologia que vem para somar? Esse é o objetivo, tá aqui, né? A gente quer furar a bolha mesmo, né? A gente quer trazer tecnologia, processo, né? Um dos nossos braços da Maestro é a educação, né? A gente tem a certificação do produto da Maestro, dentro né, da gente ter um espaço de educação continuada, que isso ajuda cada vez mais a gente atualizar, né, o processo, trazer coisas de conteúdo. Então, eu acredito muito para todo mundo que gostaria de ter as empresas, que gostaria de vender, contas-alvo, todo esse processo, né, de fazer essa provocação, né, de olhar e falar assim, por que a gente não está utilizando ou repensando na maneira como a gente vende? Né? Porque hoje a gente vai olhar que muitas das empresas, indústrias estão usando o mesmo modelo 30, 40, 50 anos, a mesma coisa. Né? Então a gente entende que o comportamento humano mudou, a forma de se comunicar também, tem tecnologia, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa acontecendo, porém a gente sabe, né, que muita coisa funciona, porém a gente precisa fazer testes novos de comportamento, de tecnologia. Então acho que isso agrega e ajuda para quem está numa fase inicial.
Assim, cara, como que eu dou os primeiros passos? Como que eu consigo pegar na mão? Então, isso de ter uma plataforma hoje, né, no caso da Maestro, que auxilia ele desde o começo dessa jornada, como colocar as primeiras contas, quem são as pessoas que trabalham na empresa, né, para eu poder mapear, como que eu personalizo as mensagens para cada ponto de contato, como que eu agendo essas atividades. Então, eu tenho um processo, né? Eu gosto de usar uma analogia, o Bernardo deve ouvir muito que eu falo isso bastante, que primeiro o carro do Google, quando você tá, o Google Maps primeiro, né? O carro do Google passa tirando foto, né? O carro passa tirando foto, né? Depois ele monta o mapa. Então, por exemplo, eu quero vender para Nestlé, eu quero vender para Ambev, eu quero vender para uma empresa. Primeiro, eu tenho que construir o processo dos touch points, né? Os pontos de contato. E ali eu tenho um mapa de como navegar lá dentro, né? O endereço que cada um faz isso. Então, essa analogia que eu quero trazer de provocação, que eu vou fazer o planejamento de quais são as pessoas que eu vou falar lá dentro, o que eu vou enriquecer nesse processo para cada um, e isso eu vou entregar a melhor mensagem, o melhor relacionamento, eu vou trabalhar pontos de contato, né? Vou envolver pessoas, e assim eu tenho um processo consistente e robusto que vai tornar isso mais replicável na minha operação, vai ter um entendimento dentro disso, que é algo que não é rápido, né? A gente sabe que fazer esse processo é uma jornada diferente de vender para uma loja menor, diferente de eu vender para um pequeno, né? A gente tem que passar por todo um processo de compras, mais pessoas envolvidas, e assim a gente vai ganhando, né? Vai ganhando um enriquecimento disso tudo, né? Então, acho que isso que é a nossa entrega de valor, eu acho que é isso que a gente gostaria de passar, a gente gostaria de ter mais acesso ao agro, pessoas testando a Maestro, a gente até, inclusive, fica o convite para o pessoal, acho que o Lucas já viu, mas eu, o Bernardo, o Nick, a gente lançou o manifesto da Maestro, né? O manifesto é para o ABM para todo mundo, então de tornar isso acessível, de pegar pequenas empresas que querem vender para contas grandes, estratégicas, né, que aquilo possa entregar valor. Então, esse é o nosso propósito, que faz brilhar os olhos nosso todos os dias, faz a gente levantar da cama e falar, nossa, é isso que a gente está construindo, é isso que a gente quer ajudar as pessoas, né, a melhorar esse processo e a montar esse mapa de como navegar. Sensacional, Espina. Eu acho bem interessante isso, porque antes de conhecer o ABM, eu já usava o ABM, só que de forma errada e sem metodologia. Porque isso é uma das provocações que eu quero trazer aqui também. O agro, ele está numa transformação digital para as mídias sociais e tudo mais, mas ele ainda é muito offline. E o offline, eu estive com o Bernardo no Agro Summit, é bater no stand, entender o que a pessoa faz, cruzar, e nunca é ali a transação. Então aí tem que marcar uma reunião para outro dia, e às vezes a reunião não é com a pessoa que você falou no stand. Cara, colocar isso no caderninho, se chover, acabou. Não tem mais caderninho. Mas até você chegar na sua casa e colocar tudo isso numa planilha ou pensar, eu acho muito complexo, né? Então, hoje eu aterrissei, né, a estrutura aqui do ABM, utilizo ela, e tem um termo que daria um livro, que chama personalização, acho que daria um livro, viu, Espina, isso aí? Que é o agro total, cara. Versão 2. Versão 2. Fica aí o convite pessoal ler essa obra aí, que ela fala muito sobre isso, e o agro é personalização. Se você vai vender para a Mage, você já tem que entender o que você vai vender para a Mage. E você não vai chegar e bater na porta do Blairo e falar, ei, Blairo, tudo bom? Tô com um negócio aqui novo para você. Não, cara. Até você chegar no decisor, demora. E às vezes as pessoas não têm resiliência de esperar porque não tem método. Faz a sua maneira, né? E aí eu coloco essa provocação pro Bernardo. Como que você vê isso, né, Bernardo? De cruzar o digital com o online, com o que a gente chama de touch points, são pontos, né, de contato ali. Esse ciclo longo e, volto a dizer, baseado em safra ou baseado num time perfeito ali. Então, ótima pergunta aí. Eu acho que antes de nada, a agro primeiro tem uma característica, né, diferentemente de outras indústrias, né, e isso me levou um tempo até aprender, que é justamente a terminologia, né? Acontece muitas vezes que empresas de tecnologia elas querem entrar dentro do agronegócio e elas não conseguem navegar porque elas não entendem como o agro funciona, né? Ela não entende que seu produto, que pode ser muito bom, mas ele não está pintadinho de verde, eles não têm uma pessoa que consiga vender para o agronegócio, que consiga se comunicar para no agronegócio, né? Que consiga não só conhecer as pessoas por dentro, mas
falar a linguagem de agro, porque se você não fala a linguagem de agro, você perde credibilidade na hora. É uma indústria extremamente técnica, né? Então, novamente, como você bem falou, é uma venda consultiva, é uma venda técnica, mas também hoje acaba sendo uma venda analógica ainda, né? Então, o grande potencial, grande oportunidade que você tem é para as empresas, principalmente de tecnologia, para empresas de crédito, né? Para empresas que estão fora do contexto de agronegócio, que elas querem muito fortemente entrar dentro de agro. Primeiro, elas precisam se municiar de quais são os processos, os diferentes intervenientes e as estratégias de cada um dos intervenientes, né? A metodologia de venda de cada um desses intervenientes, mas também trazer dentro da empresa pessoal que fale essa língua. Não serve de nada você querer, por exemplo, uma empresa que vende uma plataforma, sei lá, uma Salesforce, por exemplo, uma empresa que tem uma plataforma tecnológica muito boa, mas ela não fala o idioma de agro, vai ser muito difícil ela posicionar seu produto, por mais consumível que ela seja, né? Então, faz parte também da estratégia de ABM a empresa se preparar para entrar dentro da indústria agronegócio, que do mesmo jeito que, por exemplo, energia ou saúde, são indústrias muito técnicas, muito que você vai vender, por exemplo, dentro de saúde, você vai vender para o médico, você vai vender para o diretor de hospital. Se você não fala a linguagem dele, se você não se preparou, se você não tem uma estratégia para falar a linguagem da indústria que é muito focada que são indústrias técnicas, cara, por mais que você tenha um produto maravilhoso, você não vai conseguir vendê-lo, não vai conseguir navegar dentro. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta, o traspasso, ou seja, é um pouquinho além da estratégia digital, ou seja, essa parte analógica que representa a relacionamento e como você vai se relacionar, você aí, essa parte também faz parte deve fazer parte da tua estratégia de marketing. Montar esse baseline de como você vai se comunicar, né, também faz parte da tua estratégia de marketing e para depois você saber para qual persona, para qual interveniente, para qual elo da cadeia você vai querer vender o teu produto, né? Então, e aí é justamente também amarrando a parte de personalização, faz parte de toda a estratégia de ABM, a personalização de primeiro, você se preparar de como você vai se comunicar para depois para quem que você vai comunicar, né? Então, a ABM vem a trazer essa estratégia crítica para você poder vender mais, né? Isso é bem legal. Você citou, o Spina comentou, né? Você citou agora também sobre Salesforce. Eu tenho uma atuação com a Salesforce também. E recentemente, um account executivo, né? Um agente de contas, me pediu apoio e falou, cara, tem umas contas que eu não estou conseguindo chegar, porque teoricamente, digitalmente não existe, né? Eu não vou falar o nome da empresa por questões de ética, mas eu fiz uma ABM na prática. Eu peguei meu WhatsApp, vi quem possivelmente conheceria essa empresa por conta da região, conectei com essa pessoa fez uma ponte, eu fiz a reunião, apresentei a solução, eles acharam legal, mas tudo bem, quando você vem aqui, eu estou falando aqui em Mato Grosso, eu estou em São Carlos, fui até lá, né, representando a empresa, realizamos uma reunião, fiz uma demonstração em loco, voltamos, batemos o martelo, voltamos lá de novo. Então, ou seja, não é assim, indicou, tá feito. Tem todo esse processo. Se eu não mapeio esse processo, eu não crio um padrão pelo setor. Então, eu já sei que se eu comecei a falar com uma grande conta, já coloca aí, se ele está fora do estado, o valor da passagem no caminho. Você vai ter que ir lá, cara, vai ter que olhar no seu olho. Né? A gente está falando de uma grande transação. E deu certo usando a BM. Né? Eu faço a provocação para quem não está nos ouvindo e atua na área de vendas, e mesmo que não seja com grandes contas, cara. Quantas reuniões, indicações, mensagens você troca para que comece a virar negócio? E aí eu coloco até, né, por Spina e por Bernardo, onde buscar essa base de informação, né? Então, estuda a BM. Vai lá, dá um Google, e aí eu vou pedir para vocês darem mais fontes de referência, base de estudo, para você conhecer, cara. Põe o pezinho nessa água, né? Não custa. Por onde vocês iriam para alguém que não sabe nem o que é a BM, escutou agora no Agritech Podcast, o cara, gostei disso aí, vou dar uma chance para o ABM. Por onde essa pessoa começa? Boa. Acho que o passo inicial, né, ele tem que entender para que é o ABM, né, primeiro, né, como que ele vai utilizar a estratégia, né, e ter as contas definidas, as empresas que ele quer trabalhar, depois mapear. E para isso, ele buscar essa fonte de informação, a gente tem um portal de conteúdo que é gratuito, que é accountbasemarket.com.br.
Lá tem diversos materiais ricos, e-books, temos o podcast nosso também, que é o ABM na Prática. O maior canal do YouTube de ABM no mundo é o nosso, né? Então a gente é o maior canal de ABM do mundo sobre essa metodologia, né? Então, de Account-Based Marketing, quando você entra no site, tem lá os links, né, que você pode estar aprofundando, consumindo essas informações gratuitas. E tem níveis básicos, avançado, né? Então, quando você entende um pouco melhor a metodologia, entende quem são as empresas que você quer trabalhar, entende quem são os stakeholders, isso vai te ajudando a endereçar melhor, né? Endereçar, eu digo, o que eu vou fazer, qual que é o meu ponto A para o ponto B. No meu ponto A, eu tenho 5 empresas que eu gostaria de ter como cliente. Dentro de cada uma, eu já tenho um mapeamento de como eu criar um comitê de compras lá dentro, quem são as pessoas, como que eu vou construir a mensagem, como que eu vou entregar valor. E assim, né, eu já consigo ter uma ideia de desenvolvimento dentro dessa estratégia, né? Que eu acho que isso é uma entrega de valor muito boa, né? De você focar no processo, ser obcecado pelo processo, porque como o Lucas comentou, não é rápido, né? Não é uma jornada rápida, né? Então, não só de resiliência, mas de você saber o que você está fazendo, né? O que está dando certo, o que está dando errado, né? Então, toda essa jornada poder te ajudar. E também fica o meu convite, que é algo que é bem legal que a gente faz, que é a nossa certificação. A gente faz uma certificação de ABM, a gente já está gravado, quando a pessoa vira cliente da Maestro, já tem acesso a isso, né, a certificação, que aí pega do zero mesmo, o básico e ajuda dentro desse processo, o beabá, né, de como fazer isso passo a passo. E para você, Bernardo, como que você colocaria agora que você que tem o pé dentro da porteira ali, né? Como que você elencaria esse início de processo de colocar o ABM na prática, degustar dessa fonte e começar a utilizar para o agro? Então, eu acho que dentro do ecossistema de agritech, até por isso que eu acho que o primeiro passo, principalmente, é ajudar as agritechs, né, a se comunicarem melhor, a aprimorar a estratégia de marketing. Muitas vezes elas delegam, às vezes, até para agências que elas não conseguem também, conseguem fazer um contato inicial, conseguem fazer uma conversão, mas elas não conseguem ter a persistência para fazer um upsell. Eu acho que é super importante, principalmente, começar a trazer, e tem dentro do ecossistema de agro, dentro do ecossistema de tecnologias de agro, tem um elo que é extremamente importante, que são as aceleradoras, né? As aceleradoras hoje, ela tem um papel crítico, que é a de viabilizar e a de levar a tecnologia. Elas acabam sendo mais o porta-voz de tecnologia dentro de um âmbito muito mais genérico, né? Mas acabam sendo porta-voz de tecnologia para um ecossistema tão variado, para uma indústria tão pulverizada e de tantas especificações como o agronegócio, né? Então, acho que é importantíssimo, né, que essa mensagem chegue às aceleradoras. É muito importante porque as aceleradoras também, os hubs de inovação dentro do agronegócio, que são críticos, né, que são novamente os porta-vozes, eu acho importantíssimo que eles tenham awareness, tenham atenção àquilo que o Spina comentou, né, se capacitar dentro do ABM, se capacitar. Por quê? Porque elas vão poder aprimorar essa mensagem, vão poder melhorar justamente essa comunicação com a indústria, focar em personas, né? Ou seja, comunicação, os produtos, a mensagem e colocar soluções qualificadas, específicas para cada persona ou para cada interveniente dentro da cadeia e poder passar a mensagem certa, novamente, onde é uma indústria onde a atenção é extremamente disputada, porque aquilo que comentei lá atrás, o produtor não tem tempo, não tem tempo. Então, a gente está falando, brigando com 3% de atenção de cada um dos intervenientes da cadeia. 3%, a tua mensagem tem que ser extremamente precisa, tem que ser extremamente personalizada e com um target muito bem, porque senão você perde essa atenção e, novamente, eu acho que a aceleradora tem uma grande oportunidade também de poder se capacitar e trazer essa inovação que é a ABM para a comunicação, para o posicionamento, para o crescimento dentro do ecossistema de agro, né? Então, eu acho que, estendendo aí um pouco do que o Spina, desse convite que o Spina trouxe, eu queria também
levar essa mensagem para as aceleradoras, para que elas também comecem a aplicar a ABM e que elas sejam porta-vozes de ABM para as suas startups, para as startups que elas estão em custódia, né? Eu acho que tanto acelerador, e acho que esse seria o pontapé inicial, e depois, obviamente, já passar para os diferentes elos da cadeia, uma vez que quando já se tem essas metodologias bem assentadas, depois que o produtor, que a trade organicamente, né, elas vão começar a trabalhar e aprimorar suas estratégias de marketing. Mas eu acho que eu entraria dentro desses selos de hubs de inovação dentro do agronegócio, assim como também de startups, né? Muito bom. E me veio uma ideia agora aqui, incentivado pelo sorteio que eu achei que eu ia ganhar hoje, do livro de ABM. Eu vou dar um passo também, quase batendo na trave. Eu vou dar um passo aqui também nessa lógica de construção de ideias educacionais, de como consumir esse conteúdo. E eu vou dar um tempo expressivo, um mês ali, porque nem todo mundo vai ouvir esse podcast assim que sair. Ele fica ali no timeline do Agro Resenha, na minha timeline. Então, ele vai sair na próxima sexta-feira. Vou dar um mês. A gente vai fazer um sorteio do livro ABM do Spina, tá? Lá no meu Instagram. Vai lá e marca, segue a Maestro e marca, ó, vim pelo Agritech. E aí depois você me dá uma força, Spina, que vai ser meu primeiro sorteio. Você me ensina como você usou aquela ferramenta lá. E a gente sorteia um livro aqui. Ensino. E sorteia para contribuir nessa base de conhecimento sobre um termo que é muito relevante e muito necessário. E a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Fica o convite, tá, pessoal, para vocês virem aqui. O canal está aberto para comunicação aqui no Agritech Podcast. A gente trazer mais para o físico também. Então a gente pensar em algumas ações aí de in loco com agro, alguma coisa assim. Mas eu queria deixar o desfecho com vocês, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer ao nosso amigo, ao nosso amigo ouvinte que ficou aqui até o final. Repliquem esse conteúdo, repassem ele. Tem pessoas que precisam ouvir, então compartilhe, tá? Esse botãozinho de compartilhar não é só para ficar vendo, não, tá? Então compartilhe ele, por gentileza. E deixo o desfecho com você, Felipe, e você, Bernardo. Boa, obrigado, Lucas, pelo convite. Acredito que é super enriquecedor, né? A gente agregar ali, né? Tá próximo. Eu fico muito feliz de verdade, né? Você dá tanto feedbacks bons sobre a Maestro, o quanto que você puxa a gente, e para nós é gratificante. Eu, como cofundador aqui, junto com o Bernardo, a gente fica muito feliz, né, de ter pessoas que adoram o que a gente está construindo também. Então eu vejo isso uma visão, né, de mão dupla, né? Então o que a gente puder ajudar também o setor, né, essa parte, a gente quer estar mais próximo de quem está vendo, assistindo, ouvindo e possa agregar de alguma forma, né? Então fica um convite para vocês a conhecerem a Maestro. Entra aí no seu celular ou no computador, www.maestroabm.com. Lá tem como você fazer uma demo, lá tem como você pedir uma reunião, lá tem vários casos de uso, tem muitos acessos e também tem o link ali para você estudar sobre accountbasedmarket.com.br, que é o nosso portal de conteúdo. Né? Tem um link lá também que são conteúdos de graça para vocês poderem implementar. E eu ficaria muito feliz depois de saber o quanto que vocês aprenderam com tudo isso. Eu faço as palavras dos Pinas minhas. E é engraçado, né? Como hoje, no mundo de inteligência artificial, né? Onde inteligência artificial você não consegue, hoje já praticamente nem sequer diferenciar o que é um vídeo real, o que é um vídeo de inteligência artificial, né? Isso está crescendo mês a mês, né? Porque agora nem sequer é de anos, mas de meses. E as empresas muitas vezes continuam fazendo estratégia de marketing com Excel. Então, isso acaba não sendo nada eficiente, aquilo que você comentou acaba não sendo prático, né? Porque você vai para um evento, participa de um evento, e depois você tem no Excel, tem o que você vai fazer e acaba se perdendo, né? Então, você perde esforço, você perde dinheiro, você perde tempo, e acaba não sendo eficiente esse tipo de engajamento, né? Então, por quê? Por falta de ferramental, né? Então, novamente, a gente, dentro da Maestro, está crescendo cada vez mais com inteligência artificial, trazendo a inteligência artificial, trazendo a ponta da inovação para o mercado, né? A gente, se for se comparar contra ferramentas como Six Sense, que são extremamente caras, de mais de $50,000 anuais, né? Então, esse tipo de ferramentas são extremamente caras, né? A gente vem a trazer, semana a semana, a gente está implementando novas funcionalidades, principalmente com IA,
para que as estratégias de venda dos nossos clientes sejam extremamente eficientes e 100% aproveitadas, que cada touchpoint, cada contato com o seu cliente seja extremamente aproveitado e que leve não só para conversão, mas também para uma venda e uma continuidade e um upsell, né? Então, novamente, fazendo as palavras e o convite do Spina, também o meu, então, convido vocês aí a conhecer mais de ABM, a conhecer mais dessa estratégia, que é a evolução, né, da estratégia de marketing e de vendas. E a gente colocou o nome maestro, né, porque, novamente, agora é orquestração. A palavra não só é personalização, mas é orquestração e marketing e vendas, né? Quando você vê, normalmente, aquele funil de vendas, hoje, se você não aplica marketing sobre estratégias de marketing, sobre esse funil de vendas, se você não potencializa com estratégias de marketing esse funil de vendas, vai ser extremamente difícil que você consiga ter continuidade, porque é um mercado extremamente agressivo, é um mercado extremamente competitivo, cada vez mais estão saindo novas startups de concorrentes, né? Então, uma startup nasce um dia e depois, no dia seguinte, nascem outras 5 com a mesma ideia, com o mesmo produto, até melhores. Então, se você não se diferencia em termos da tua estratégia de posicionamento do teu produto e de posicionamento da tua brand, você vai acabar morrendo no esquecimento, tá? E o caminho, novamente, é a ABM. E, novamente, Maestro vem para orquestrar, ajudar e aprimorar todas essas estratégias. Beleza? Então, o convite está aí. Muito obrigado, pessoal. Também agradeço enormemente pelo tempo e pela atenção. Um grande abraço, pessoal. E lembrando que vai ter o sorteio. Então, para saber mais sobre o sorteio, vai sair o post desse episódio. Vai lá conferir. Um grande abraço e até o próximo episódio.